Bom dia, galerinha. Vamos para mais uma aula de português. Então, pega o seu livro de português, livro 2, estojo, para a gente começar a nossa aula, tá bom? Organiza o teu cantinho. Vamos começar revisando. As cartas de leitor são textos produzidos por leitores de revistas, jornais e outras publicações semelhantes. Os leitores escrevem suas mensagens e as enviam para serem publicadas. Essas cartas podem ser enviadas em formato de e-mail e é por meio delas que os leitores dão opiniões sobre as matérias que leram, além de sugestões de temas para serem trabalhados futuramente. Vamos revisar também o uso de G e GU. A letra G, ela pode representar dois sons diferentes. Um deles ocorre quando está antes das vogais A, O e U, como nas palavras galo, gola e guri. Esse mesmo som aparece quando as palavras são escritas com GU, antes de E e I, como nas palavras guepardo e guidon. O outro som da letra G acontece quando está antes das vogais E e I, como nas palavras geleia e gibi. Agora vamos estudar o uso de C e QU. A letra C também pode representar dois sons. Um quando está antes das vogais A, O e U e outro quando está antes das vogais E e I. Para manter o mesmo som da palavra casa diante das vogais E e I, devemos usar o QU no lugar de C. Então vamos prestar muito bem atenção que a gente vai aprender como é isso aí respondendo a atividade. Então, pega o teu livro aí, na página 76 de português, e vamos prestar bem atenção. Observe outro grupo de palavras. Carta, equipe, cobra, ciência, queria, documentos, receber. Em quais palavras a letra C é representada pelo mesmo som que em cara, comida e cubo? Aí você vai escrever essas palavras aqui. Quais vogais aparecem depois da letra C nessas palavras? Escreve aí quais são as vogais. Em quais palavras as letras QU são representadas pelo mesmo som que em querubim e quixote? Na primeira setinha, quais vogais aparecem depois de QU nessas palavras? Se trocássemos QU por C nessas palavras, o som permaneceria o mesmo, sim ou não? Então, vou dar um tempinho para você responder, tá? Pausa o vídeo. Vamos lá para a nossa correção? Na página 76. Na segunda questão, ele pede aí na letra A que você escreva quais são as palavras que têm o mesmo som de cara, comida e cubo. As palavras que estão no quadro. Então, carta, cobra e documentos. Na setinha, quais vogais aparecem depois da letra C nessas palavras? As vogais A, O e U. Na letra B, em quais palavras as letras QU são representadas pelo mesmo som que em querubim e quixote? Queria e equipe. As vogais que aparecem depois de QU nessas palavras são as vogais E e I. E se nós trocássemos QU por C nessas palavras, o som permaneceria o mesmo? Não é verdade? Vamos continuar com as nossas atividades. Então, olha só, a gente vai fazer uma revisão agora. Quem estiver com o seu suplementar em casa, acompanha nas páginas 47 e 48, tá? Quem não está com o suplementar, só acompanha a nossa revisão, tá bom? Então, vamos prestar bem atenção. Você vai ler em voz alta as palavras de cada grupo, observando o som da letra G. Então, tem aí no grupo 1, gelado, ligeiro, página, girafa. No grupo 2, gato, goma, guloso e longa. Longo, aliás. Aí vem as questões na letra A. O som da letra G é o mesmo nos dois grupos? Sim ou não? Vamos ler novamente?
gelado, ligeiro, página e girafa. Essas são as palavras do grupo 1. No grupo 2, gato, goma, guloso e longo. Sim ou não? Na letra B, no grupo 1, quais são as vogais que aparecem depois da letra G? Então, se a gente for observar lá no grupo 1, as vogais que aparecem depois da letra G. E no grupo 2, quais são as vogais que vêm depois da letra G? No grupo 2, que vem depois da letra G, ó. Então, vamos ver? Então, o som da letra G é o mesmo nos dois grupos? Não. No grupo 1, quais são as vogais que vêm depois do G? As vogais E e I. E no grupo 2, as vogais que vêm depois da letra G, as vogais A, O e U. Muito bom. Vamos continuar mais uma revisão. Quem estiver com suplementar, pode responder aí na página 48. E quem não estiver com suplementar, acompanhe somente as nossas atividades, tá bom? Se quiser, pode copiar no caderno, você que sabe. Então, vamos lá. Na 8ª questão, você vai marcar um X no quadro em que a letra C possui o mesmo som em todas as palavras. Então, tem aqui castor, canguru e rinoceronte. Não, né? Castor e canguru, C tem o mesmo som. Já em rinoceronte, não. Vaca, cervo e cabra. Vaca e cabra, sim, já tem cervo que não. Então, cutia, coruja e cachorro. Aqui as 3 palavras do C têm o mesmo som. Então, aí é a terceira alternativa. Que vogais aparecem depois da letra C nas palavras do quadro marcado? Depois da letra C, ó, quais são as vogais que aparecem? A, O e U, né? 9ª questão. Leia e complete as palavras com G ou GU e C ou QU. Então, aqui, querida amiga, aguardo você na Galeria de Artes, próximo ao centro, para combinarmos o nosso trabalho. Beijos, Ana. Então, aí nós completamos com G, GU, C e QU o bilhete. Continuando nossa revisão no suplementar, página 49. Quem está com o livro, acompanha e responde. Quem não está com o livro, acompanha só a nossa revisão. Observe as imagens e complete as palavras com GU ou QU. Então, tem aí guepardo, aquário, coati, guitarra, queijo e caranguejo. Então, vamos ver? Guepardo com GU, aquário com QU, coati com QU, guitarra com GU, queijo com QU e caranguejo com GU. Vamos lá, continuando nossas atividades. Mais uma questão para a gente revisar. Uso de G e GU. Leia a quadrinha a seguir e faça o que se pede. Sou feliz como a águia que vive solta no ar. Nada me falta no mundo, pois tenho alguém para amar. Na letra A, retire da quadrinha as palavras escritas com G e GI. Fácil, né? Águia, vamos ver outra. E alguém, certo? Escreva outras palavras que também contenham G e GI. Aí, você vai pensar aí na sua cabecinha, que palavras você colocaria aí que também são escritas com G e GI? Pode ser 2 palavrinhas ou 3, tá? Então, na nossa videoaula, nós revisamos o uso de G e GU e respondemos atividades no suplementar 47 a 49. Estudamos também o uso de C e QU e respondemos a atividade no livro didático na página 76. Ao final da nossa videoaula, vamos assistir ao vídeo de revisão do uso de G e GU. E bons estudos para vocês! Olá, turma! Vamos aqui para mais uma aula de português, tá? E hoje vamos aprender sobre o uso da consoante G e da consoante G acompanhada da vogal U. Lembrando um pouquinho, na aula passada nós aprendemos o uso da consoante C e da consoante Q mais a vogal U, tá certo? Então, hoje a aula é sobre G
e G e U, ok? Então, vamos lá. Aqui, primeiramente, a professora trouxe a consoante G, que formada junto com a vogal A fica G. A consoante G junto com a vogal O, Gó. E a consoante G junto com a vogal U, Gu. E também a professora trouxe, para vocês entenderem melhor, alguns exemplos de palavras escritas com as sílabas Ga, Go e Gu, tá? Então, primeiramente, o G mais o A, Ga, gavião, gato, fígado. Então, reparem que a professora também deixou destacado as sílabas Ga aqui para vocês identificarem melhor. A consoante G com a vogal O, Gó, gorila, gordo, amigo. Também a professora deixou destacado a sílaba Go, tá? Amigo, gordo, gorila. E a consoante G com a vogal U, Gu, Gu de guloso, cogumelo, agulha. Aqui a professora também deixou destacado a sílaba Gu. Como já aprendemos a sílaba Ga, Go e Gu, agora vamos para G e Gi. E reparem um pouquinho na pronúncia dessas sílabas, tá? A consoante G com a vogal E, G. A consoante G com a vogal I, Gi. Então, também aqui a professora trouxe exemplos de palavras. G, geleira, agenda, congelador. Gi, girafa, girassol, imaginação. Todas essas sílabas G estão destacadas e as sílabas Gi também estão destacadas. Notem que quando a gente fala, a letra G tem o som de J, tá? E isso acontece quando está acompanhada, a letra G está acompanhada da vogal E ou da vogal I. Ah, professora, eu não consegui observar esta entonação. Então, vamos lá. Geleira, agenda, congelador, girafa, girassol, imaginação. Então, leiam com calma e reparem que o som do G é parecido com o do J, tá? Como já aprendemos Ga, Go, Gu e G e Gi, então agora vamos aprender a consoante G seguida de duas vogais. Primeiramente, G com as vogais U e E, G com as vogais U e I. G mais U mais E, Gué, guerra, mangueira, sangue. G mais as vogais U e I, Gui, guitarra, preguiça, sagui. Aqui a professora também destacou as sílabas G e as sílabas Gui dentro de cada palavra. O que a professora quer que vocês reparem, observem, prestem atenção é que quando pronunciamos a sílaba G ou Gui, não pronunciamos a vogal U, tá? Ah, professora, que difícil, ainda não compreendi. Então, vamos ler com calma as palavras. Guerra. Reparem bem, guerra. Não aparece a vogal U, aparece praticamente só a vogal E, guerra. Mas se não tivesse a vogal U, iria ficar gerra. Mangueira. Também não pronunciamos a vogal U. Mas se a gente não colocar a vogal U, vai ficar como, professora? Manjeira.
tá? Então, não existe essa palavra. Sangue, também não pronunciamos a vogal U. Agora, vamos aqui para a sílaba GUI. Guitarra. Se não tivesse o U aqui, ia ficar o quê? Guitarra. Mas como tem U, é guitarra. Mas também não pronunciamos a vogal U. Preguiça, sagui, tá? Então, são alguns exemplos para vocês lembrarem. Escrevam aí no caderno, escrevam lá no livro, lá onde vocês estarão resolvendo os exercícios. Nas sílabas G e GI, não pronunciamos a letra U, a vogal U. Agora aqui vamos ver a consoante G, seguida das vogais U e A e seguidas das vogais U e O. Guá, G mais U mais A, guá. Guaraná, régua, água. E o G mais as vogais U e O, guó. Enxágue, ambíguo. Então, o que a professora também quer que vocês reparem aí bastante, observem, prestem atenção. Quando falamos palavras com guá ou guó, pronunciamos a vogal U, tá? Então, aqui nós pronunciamos a vogal U. Guá, reparem bem, guaraná. Régua, régua. Água, água. Enxágue, enxágue. Ambígua, ambíguo. Sempre vamos pronunciar a letra U, tá? Só vou dar um exemplo aqui para vocês tentarem compreender melhor. Seria a mesma coisa se a professora falasse separadamente. Guaraná, guaraná, guaraná. Então, mas eu não falo, não separo essa sílaba, eu falo lá junto. Guaraná, régua, água, tá? Então, não posso falar água. Não, tem que falar água, tá? Então, essas são algumas regrinhas do uso da consoante G sozinha, ou sozinha acompanhadas das vogais A, da O e da U, igual nós aprendemos no começo, acompanhadas também da vogal E e da vogal I, ou acompanhadas de duas vogais, tá? Gue e o gui, guá e o guo, tá?